Obrigada, Luciano. Bem-vindo. Obrigado. Desculpe um pouco pelo atraso, viu? Não, é ossos do ofício. Acabei de explicar para a molecada que depois que se torna médico um dia, o outro tem sempre prioridade. Isso é complicado, que às vezes até a família pena um pouco, né? Luciano, bem-vindo ao História de Sonhos. Você tem Obrigado. uma história muito interessante que o Guilherme já colocou em conexão com a gente, mas aqui a gente tem uma tradição. Antes de contar quem é o profissional que a gente convida para a molecada poder entender um pouquinho do como é a sua rotina e a sua carreira, a carreira que você escolheu, eu sempre pergunto: quem é você? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que tem desejos, que tem angústias. Eu acredito que eu sou uma pessoa não muito diferente de qualquer outra pessoa que aqui está. E que em algum momento eu resolvi perseguir meus sonhos, né? E eu acredito que isso é quem eu realmente sou. Olha só, gente. Ele não falou título, ele não falou faculdade, ele não falou quanto que ele tem na conta bancária, ele não falou nada disso. Ele só falou que ele é uma pessoa que perseguiu os sonhos dele. Conseguiu? Eu acredito que grande parte dos meus sonhos, até agora os objetivos que eu tracei, eu fui conseguindo todos eles. É claro que eu ainda tenho sonhos para conquistar. Eu ainda tenho algumas vontades, eu ainda tenho alguns desejos, eu ainda tenho, digamos, uma montanha grande para escalar. Ô, Luciano, aqui é assim, a molecada chega, né? O nosso público principal é o jovem, lá do final do ensino médio para a universidade, até ali o segundo ano da universidade. Aham. E, de repente, a gente veio para a rede nos últimos 3 anos e os adultos têm encontrado na gente um assunto interessante a eles. Porque o adulto, normalmente, lá atrás, tomou uma decisão, uma escolha de criar um caminho que às vezes não era o sonho, era o que era possível, era o que tinha que ser feito. Não foi atrás de fazer aquilo que ele realmente gostava, que ele era apaixonado. Para você, jovem Luciano, lá atrás, antes da universidade, a medicina já era um fato? Olha, na medicina tem uma história muito curiosa na minha vida, né? Minha tia conta que eu sempre falava que ia ser médico quando eu era novo. E minha mãe também conta que eu assisti uma reportagem sobre HIV. Foi a primeira vez que eu comentei que seria médico. Que eu falei assim, mãe, eu vou fazer medicina e vou ajudar essas pessoas. Eu, sinceramente, eu não me lembro de toda essa história, mas é legal porque duas pessoas confirmam. E eu me lembro muito bem que ao longo da minha vida eu escolhi várias coisas, né? Eu lembro que eu tinha aula de filosofia na quinta série, foi a primeira vez que eu escolhi uma profissão. E meu sonho era ser economista para diminuir a quantidade de pobres na rua, de pedintes na rua. E eu queria fazer algo por essas pessoas. Depois eu migrei para assim, para várias coisas. E quando chegou no primeiro colegial, veio essa vontade de ser médico. E a vontade é incrível, porque eu não tenho ninguém da família que é médico, eu nunca fui a um hospital antes de ter isso tudo, de tipo assim, conhecer a profissão ou conhecer algo assim. E é legal isso que vocês fazem, porque as pessoas já têm um pouco mais de consciência antes de escolher, né? E eu me encontrei dentro da medicina, desde quando eu escolhi ser médico, eu tive muita sorte, eu entrei com 17 anos na faculdade, eu entrei um pouco precoce, porque eu tinha entrado um ano antes da escola, e, e eu digo assim, medicina pode ser um pouco difícil passar,
Mas não é difícil você se encontrar na medicina, porque tem tantas áreas, tantas especialidades, que você acaba encontrando aquilo que você fala assim, meu, é isso aqui que eu quero, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Hoje, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não deixaria de atender. Eu falo isso com a minha esposa, né? Eu tenho outras coisas fora da área da medicina que também me geram renda, mas eu não deixaria de atender. Nunca deixaria de atender. Porque é o que eu amo. Ô, Luciano, você foi para a universidade. E a faculdade de medicina, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Período integral, 6 anos iniciais, mas ela é uma faculdade que a gente nunca acaba, porque as ciências, de um modo geral, ela está sempre em evolução, e o profissional que decide ir para a área da saúde, não importa o segmento, ele tem que estar sempre atualizando e buscando os novos. Você tinha essa clareza que você ia estudar sempre, constante? Essa Não, atualização era tão necessária? não, eu não fazia ideia. Mas é uma coisa que eu sempre gostei foi de estudar. Eu morava em chácara, eu ia estudar, eu ia pro pasto onde ficavam os cavalos, ficava embaixo de uma árvore que tinha lá, que era gostosa, levava os livros e ficava lendo. Eu sempre gostei muito de estudar, tá um pouco no meu perfil, tanto que o meu canal ele chama Sua Saúde Comprovada, em que eu falo só de coisas comprovadas na medicina. É justamente por isso, porque assim eu gosto muito de estudar. Esse é meu perfil. Se alguém pudesse pagar para eu estudar, grande parte do tempo eu ficaria estudando, porque eu amo ler. Agora, sim, na medicina é uma coisa muito. Agora que você falou, né? É uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque por mais que você estude, é impossível você saber tudo. Tá? Só na área de cardiologia, saem 3.000 artigos novos por mês. 3.000 artigos. Quem consegue acompanhar isso tudo? Então, existem as especialidades e você acaba tendo que ter toda aquela questão de saber até onde você consegue ir como profissional, até onde você tem que caminhar para um outro colega. É uma área bem interessante. Eu não fazia essa noção, não. Quando, quando você foi fazer o seu juramento, e eu acho que de todas as profissões, é um dos mais bonitos de verdade. Não é menosprezando as outras profissões, né? Cada um tem Uhum. lá o porquê do seu juramento. Mas o juramento da medicina, ele é extremamente emocionante para quem ouve, mas eu penso que para quem pode pronunciar aquelas palavras é maior. Porque é um peso muito grande. Você promete colocar até a sua vida em segundo plano. Qual foi aquela sensação, Luciano? Você lembra? Lembro. Inesquecível? Assim, é, é uma coisa que vem de dentro. Na verdade, cada um sente de uma forma. O que eu senti ali, na verdade, eu sempre acreditava que, às vezes eu pensava que eu não ia ter família, que eu queria realmente me dedicar a ajudar pessoas. E ali, para mim, foi muito impactante dentro do juramento, porque realmente, assim, quando a gente está se oferecendo por outras vidas, eu não sei completamente explicar. É como se você fosse um soldado. Na verdade, você se sente como se você fosse um guerreiro que não pode cometer falhas. É esse o sentimento que tem dá dentro da gente. Falhas todo mundo comete. Depois, com o tempo e com a maturidade, a gente descobre que, sim, todos nós falhamos. Mesmo na carreira de médico, nós falhamos. Mas um médico bem formado, ele não comete uma falha que compromete a vida de outra pessoa. Só que o juramento ele traz muito isso dentro de nós. Você se sente realmente como se você tivesse como se fosse um guerreiro entrando em campo de batalha. É diferente.
E assim, nesses últimos 2 anos não deixou de ser, né, Luciano? Eu acho que infelizmente, chegou um momento em que a gente teve que verificar, né? A gente acabou comprovando que realmente muitos médicos colocaram a sua saúde, a sua vida em função do outro, muitas vidas foram perdidas. A Ana tem um amigo que partiu, né? Um querido amigo dela que é médico. A gente estava conversando sobre isso ontem, né, Ana? E em decorrência disso, né? Ele colocou a vida dele para ajudar os outros. Então, e foi um momento de guerra. Eu acho que talvez muitos médicos não pensavam, não imaginavam que viveriam uma situação dessa. E eu acho que a gente tem que reconhecer que realmente foi muito especial e vocês estão sendo fundamental nessa guerra, porque a gente enfrentou e está enfrentando ainda uma guerra, né? O Covid ele trouxe muita coisa que acho que ninguém esperava em nenhuma das áreas. Mas na medicina ela foi uma coisa muito impactante. Minha família ela penou bastante. Eu tive praticamente 2 meses em que eu trabalhei todos os dias, porque estava faltando médico. 2 colegas morreram porque pegaram Covid na forma grave. E mesmo assim a gente indo trabalhar, aquela sensação às vezes de que você sai, você olha para os seus filhos e pensa assim, poxa, eu tenho que me proteger ao máximo, porque eu sei que eu posso pegar também, né? A gente se expõe muito. E uma coisa que o Covid trouxe foi muito o lado humano da medicina. Hoje, eu sou diretor, um dos médicos que dá o treinamento do America Heart no Brasil, que é uma instituição de cardiologia mundial e que ensina médicos a atenderem urgência. E uma das coisas que a gente ensina é que na hora da urgência, você tem que estar com a mente limpa. Você tem que estar com sangue frio. Por quê? Porque se você não tiver, a equipe inteira descontrola. Todo mundo, porque você é o líder. E quando você vê um líder tremendo e com medo, ou um líder que não sabe para onde vai, a equipe inteira se perde. E por isso que a gente treina exaustivamente até você ter bastante sangue frio. Só que quando chegou nesse Covid, foram tantas mortes de pessoas que não deveriam estar na UTI, pessoas que nunca deveriam ter pisado numa UTI, jovens, pais de família, famílias... Putz, aquilo tudo, não teve um médico que não tirasse assim, alguns momentos no plantão para entrar no quarto e ficar pensando ou ficar, digamos assim, bem deprimido com o que estava acontecendo. Eu teve uma cena no hospital que realmente assim, me derrubou muito, que foi, e não aconteceu, não fui eu que fui dar a notícia, foi um amigo meu. Eu só ouvi os choros de uma mulher, e a hora que meu amigo chegou, eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu fui dar a notícia de um óbito, só que a mulher perdeu os pais há 1 mês, perdeu o tio, que era o único outro familiar que ela tinha, e agora foi o marido, e ela tem uma criança de 2 anos e não tem profissão. Aquilo quebrou comigo. Eu falei assim, gente, eu vou dar um tempo, deixa eu entrar no quartinho, deixa eu pensar, deixa eu pôr minha cabeça em ordem, deixa eu respirar. E existem essas coisas na medicina. Ela realmente, às vezes, ela é dolorosa, mas ao mesmo tempo, quando você salva uma vida como essa, é a melhor coisa que existe. Eu queria falar um pouco com você sobre isso, Luciano, porque a sua especialidade, me parece, que ela fica ali numa linha muito tênue entre a vida e a morte. Ana, todos os médicos não lidam com isso? Sim, mas algumas especialidades é ali uma coisa muito fininha, né? Você é especialista no cardio e na UTI, né, Luciano? Que é o limite ali entre estamos ou não estamos mais aqui. Por que você escolheu a UTI? Você lembra qual foi assim o motivador? Assim, eu Na comecei... verdade, vamos lá. Por que cardio e aí por que UTI? Vamos lá. Minha história é também um pouco estranha, né? Eu fiz cirurgia cardíaca. Eu fiz cirurgia geral, cirurgia cardíaca. E, como eu disse, eu entrei cedo na faculdade, então eu acabei entrando cedo na profissão.
Eu tive a honra de passar numa equipe que é uma equipe maravilhosa. E quando eu estava no final da cirurgia cardíaca, a gente fez a cirurgia de um homem de 42 anos. E foi uma coisa que impactou em mim o fato dele precisar de 3 pontos apenas. E aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, nossa, 42 anos, tal. Eu já estava muito tendencioso a trabalhar com a parte clínica. Muito, muito mesmo. Tendencioso a ir para a parte clínica. E trabalhar um pouco na área de prevenção. E foi ali que eu saí da cirurgia cardíaca e fui trabalhar muito com a parte de cardiologia ligada à prevenção. E nessa proposta de sair, eu sempre gostei de paciente grave. Eu sempre gostei daquele paciente que está no limite entre a vida e a morte, e naquele momento você faz muita diferença. Por isso que eu dou esse treinamento para cardiologistas. Hoje, uma parte dos cardiologistas de Campinas fizeram um treinamento comigo nessa parte de tratar pacientes graves. Então eu acabei adotando as 2 especialidades. Então eu trabalho meio período com prevenção e metade do tempo com esse paciente grave. Eu não sei dizer exatamente para você por que eu sou assim. Mas o que eu posso dizer, um feedback que eu achei muito interessante, foi uma vez uma pessoa da enfermagem que chegou em mim e falou assim, doutor, eu detesto quando tem paciente grave, mas eu fico tão feliz quando é você que está aqui, porque eu sei que o senhor vai atender e vai, com calma, vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Mas é o jeito. Eu não sei por que isso, não sei responder tua pergunta, do porquê que eu tenho essas 2 vontades. Eu acho um chamado. É um chamado. É um chamado. Eu ia chamar de dom. Eu ia chamar de dom, né? Porque, na verdade, não foi me parece, né, pela sua fala, que é uma escolha sem racionalidade, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é a medicina preventiva, né? E a clínica, e o que é a medicina de cirurgia, né? Que você pratica na parte da tarde. Para que os alunos possam entender melhor, né? Existem essas 2 diferenças, que é aquele que trata, né? E previne a doença. Como é que funciona, doutor? Assim, da parte de prevenção, a gente trabalha muito essa parte do que você tem que fazer para você diminuir seus riscos. Não só cardiológico, mas risco oncológico, vários outros riscos. A gente está falando com 2 pacientes oncológicas aqui, tá? Ex-pacientes oncológicos, já, né? Então, assim, a gente trabalha muito nesse sentido. É muito voltado para a orientação, tá? E é uma área que depende não só do médico, mas depende muito do paciente, né? Eu acredito muito nisso. Num consultório, numa consulta, você tem 50% a 50%. Você tem a pessoa que tem um conhecimento técnico e você tem a pessoa que conhece o próprio corpo, que é o paciente. Não adianta eu te propor algo que você não vai conseguir. Eu ouvi vocês falando da parte psíquica agora há pouco, e na verdade a medicina, ela tem a parte biológica, a parte psíquica e a parte social. Eu tenho que prescrever um medicamento que sirva para você. Eu não posso prescrever um medicamento que seja caro. Eu estou prescrevendo um medicamento que salva 1% mais vidas. Só que ele é R$200 e você não tem esse dinheiro. E às vezes eu consigo prescrever um medicamento que custa R$20, 10% do preço, e que a taxa de eficácia é pouca coisa, menor, mas pelo menos você vai usar. Se eu prescrever o de 200, você não vai usar. Então, essa é a parte ligada à prevenção, onde você olha tudo isso. Você olha todo esse aspecto, não só biológico, aspecto psíquico, se a pessoa vai entender ou não vai entender, como que é o estilo de vida, quais são as angústias que aquela pessoa tem, né? E isso é muito importante. Eu não acredito em consulta de 15 minutos. Consulta, para mim, ela tem que ser de quase 1 hora, pelo menos a primeira consulta. É impossível, em menos tempo, você conhecer a parte psíquica de alguém. E a parte social é entender como que a vida molda aquela pessoa.
né? E como que você pode inserir aqueles planos de prevenção naquela vida. Que nem, por exemplo, semana passada, eu peguei um caso que tinha 3 grandes hipóteses que poderiam levar a paciente à morte. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que o médico, no começo, o médico não se preocupa com o diagnóstico. Isso é um mito. As pessoas pensam, tem que saber o diagnóstico para tratar certo. Não. No começo você tem que salvar a vida. É isso que você tem que fazer. Primeiro você apaga o fogo, para depois descobrir o que causou aquele fogaréu. É isso que você tem que fazer muitas vezes. E na terapia intensiva é isso. Na terapia intensiva, você não tem tempo para racionalizar, às vezes, o que aconteceu e tudo mais. Você vai ter uma ideia do que você precisa fazer para salvar aquela vida, vai salvar aquela vida, estabilizar aquele paciente, e aí você vai pegar dados como se você fosse um grande detetive. Às vezes a família não informa, o paciente está entubado, ele não tem como informar, e você tem que ir juntando uma série de peças para você chegar no diagnóstico e aí tratar melhor, que é a segunda fase de um tratamento de terapia intensiva. Então são os dois extremos da medicina, eu acho que são esses. E é o que eu hoje faço, né? Eu acabo trabalhando com esses dois extremos. Eu quero aproveitar a tua fala e mandar um beijo para uma pessoa que é muito especial para mim, que é a doutora Anísio, que é chefe da cardio na PUC Campinas, que durante muitos anos nós dois vivemos em pé de guerra, eu e ele. Porque ele cuidava do meu pai e eu amava o meu pai. Ele cuidava do meu pai dentro do apagar o incêndio, como você falou, porque meu pai provocava esses incêndios. E a gente, como familiar, em vários momentos, ao invés até de facilitar, né, a gente acaba até complicando. Pensa, um paciente cardíaco, diabético, hipertenso e mais uma série de coleções de coisas. E eu aprendi muito na convivência com a Anísio de como, inclusive, poder cuidar melhor do meu pai. Mas eu tive que dar para o Anísio a chance de me explicar. O familiar tem, às vezes, essa complicação, né, Luciano? Por amar demais, parece que a gente coloca o nosso paciente ali numa redoma e esquece que o médico é o nosso maior parceiro, é o nosso grande aliado naquele momento. Ninguém chega no ruim ou numa UTI sem ter se prejudicado antes, né? Tem a genética, tem o fator biológico, a predisposição, beleza. Mas nós nos maltratamos um tiquinho antes de chegar até lá. Luciano, ser médico não é só ganhar. Em alguns momentos também é perder. O jovem, ele quer a medicina num primeiro momento, talvez até pelo glamour da profissão. Parece uma profissão cheia de glamour, parece. Mas ela tem bastidores de complicador como qualquer outra, né? O que você pode dizer de bastidor de complicação, esse complicador aí, esse diferencial que quem vai estudar ainda não tem ideia? Você, por exemplo, não imaginava que teria que estudar todo o tempo do planeta, mesmo gostando. Legal a pergunta. Legal. Vamos olhar o outro lado da medicina. Tá? Hoje, o que acontece na medicina? Você ser médico, você tem que estar disposto a sofrer pressão o tempo inteiro. Por quê? Porque você vai abdicar de de bom tempo com a sua família. Você vai abdicar de tempo no Natal, você vai abdicar de Ano Novo, vai abdicar de algumas festas. Isso tudo, mas isso é a menor parte. Por quê? Porque você vai sofrer várias pressões. Por exemplo, numa terapia intensiva, você tem pressão da família para que a gente consiga, digamos assim, fazer o tratamento correto. Você tem uma pressão da família, às vezes, que não está preparada. Existem as fases de negação da família, né? As fases que a gente chama de tanatologia, que é uma fase em que a família nega aquele diagnóstico, ou o paciente nega o diagnóstico. Então, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado, às vezes, para lidar com uma equipe que não está tão preparada no atendimento, que antigamente muita gente fazia enfermagem, o técnico de enfermagem e medicina,
muito voltado pelo que gostava. Hoje as pessoas fazem por dinheiro. Então, às vezes, você encontra um colega que trabalha por dinheiro, às vezes você encontra um técnico que trabalha em 2, 3 lugares, está ali por dinheiro, ou um enfermeiro que está ali por dinheiro. E isso faz com que o seu atendimento não seja um atendimento tão bom, porque ele esquece o nosso motivo de existir é aquela pessoa que está deitada ali no leito, né? Você encontra pressão de convênio remunera mal o médico, né? Então os médicos hoje, só para você ter uma ideia, eu estou fazendo 2 pós-graduações agora, ao mesmo tempo. Eu sempre fui de estudar bastante, eu resolvi agora fazer uma vez. Eu estava me perguntando em que momento você faz essas 2 pós-graduações. Calma, que ainda tem uma outra atividade que ele faz que eu nem contei para ninguém ainda. E assim, Nossa. o que acontece? Essas duas, o que eu estou fazendo? Estou fazendo essas 2 pós. Nesse período, você tem pressão de vários lados. Então, assim, o médico, se você vai fazer medicina, você tem que saber que você vai ter que suportar a pressão, tá? Eu investi 40 mil reais em 2 pós. Então, o seu ganho, ele tem que ser um ganho maior. Só que os convênios estão diminuindo o pagamento para médico. Então, isso tudo cria uma dificuldade, faz com que alguns médicos não se atualizem. E isso é ruim. Faz com que você não tenha... Pô, você vai comprar um livro de medicina, é 3, 5 mil reais. Né? Um médico formado há tempos não estuda mais por livro, você estuda artigo, né? Mas só para você ter uma ideia, é tudo muito caro. Eu comprei um aparelho agora, que é o POCUS, o Point of Care, é um aparelho que custa 19 mil reais. Tá? Para fazer o Butterfly, né? Que é um tipo de exame. A beira-leito, que me faz decidir muito mais rápido e tratar melhor o paciente. Sabe quanto que o convênio paga para eu fazer esse exame à beira-leito e salvar uma vida? Nada. Eu investi 19 mil reais e não recebo 1 centavo para poder fazer. Mas nesse período em que eu comprei o aparelho e comecei a utilizar, muitas das minhas decisões foram muito mais prudentes, eu salvei muito mais vida. Então eu faço isso, por quê? Porque é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer. Entendeu? Então, como médico, você tem que estar disposto, às vezes, a abdicar de algumas coisas e saber que você vai investir na tua profissão, vai investir tempo, vai investir dinheiro e vai sofrer pressão. Isso tudo vai acontecer. Tá? O dinheiro vem, é uma consequência, o glamour também aparece, porque ser médico é muito bonito de se ver, desde a vestimenta, a postura que o médico precisa ter, mas não é só isso. Luciano, se você pudesse dar uma dica, assim, ó. A gente tem, inclusive, eu tô criando um médico dentro da História de Sonhos, viu? Meu objetivo aqui é que uma garota se forme em geriatria, porque o dia que eu for velhinha, minha esperança é que ela cuide de mim no futuro. Então eu falo assim, que bom que você escolheu essa parte da medicina, porque eu já tenho ali um finalzinho de vida garantido. A gente tem vários, Luciano. A medicina é uma carreira que a gente olha com um olhar brilhoso. É lindo de ver o que vocês fazem. Parece que às vezes vocês fazem o impossível, e a gente sabe que não. O que vocês fizeram ali é uma conjunção de equipe mesmo. Não foi só você, não foi só a sua equipe, não é só o seu auxiliar. São todos vocês ali envolvidos. Uma cirurgia só é eficiente quando todo mundo trabalhou pela sua... Lógico, você foi o maestro de tudo aquilo. Mas você dependeu daquelas pessoas à sua volta também. Isso que você estava falando de equipe, eu achei lindo você falar que em vários momentos você tem que estar com a mente limpa para criar condições para que a sua equipe esteja. É tão importante a gente poder dizer isso para os meninos, porque eles querem ser médicos. Vários querem. Toda vez que eu abro a mentoria, se a mentoria tem 300 alunos, pode ter certeza que pelo menos ali uns 10%, a primeira opção é medicina. Mas daí no dia a dia eles vão percebendo que a carreira tem que ser por dom. A Cleide falou uma coisa aqui, eu quero até ler o que ela falou, porque é muito bonito isso. Que ótimo a gente ver que a preservação da medicina humanizada, né? Quando a gente fala de você, a gente está falando exatamente disso, médico
que tem desde aquele garoto que queria só salvar os pedintes, né? Até hoje o homem formado da profissão, o que você quer é só salvar aquela pessoa e dar o seu melhor por ela, implica em muitas vezes faltar com você mesmo. Conta para eles uma coisa que você queria muito ter feito e não pôde fazer porque a medicina estava ali na primeira parte. Isso não é difícil. As próprias festas. Às vezes você está no Natal ali de plantão, hoje, graças a Deus, com o tempo, você vai tendo uma certa regalia, né? Mas, poxa, tem coisa mais horrível que você vê todo mundo comemorando, a sua família mandando foto, às vezes seu filho doente em casa, e você trabalhando, você tendo que sair de casa para cuidar de outra pessoa. Teve uma vez que quebrou, né? Meu filho falou assim, papai, fica aqui, cuida de mim, por que você vai cuidar de outra pessoa? Entendeu? E ele estava resfriadinho, ele era muito pequeno, devia ter uns 3 aninhos, 4 aninhos. E eu não tinha ainda outra menininha, essa que veio aqui. Então, isso tudo são momentos que você quase se desmonta, né? Eu acho que, se for contar, são vários momentos. Agora, Luciano, tem momentos que você fala assim, puxa, valeu a pena mesmo eu estar aqui. Se não fosse eu, não tinha acontecido. Porque salvar é gratificante. Como é que acontece? O que sente, Luciano? Deu certo, a cirurgia impossível aconteceu, o cara voltou, ele está aqui com a gente, vou devolver ele para a família. Como que é isso? A sensação é muito boa. É difícil dizer, né? Mas a gente sabe que o cérebro humano ele reage muito a essa questão de sensação de recompensa. Digamos que uma das maiores sensações de recompensa que existe talvez seja essa. Eu me lembro de um caso recente, por exemplo, que um paciente chegou com um quadro de falta de ar e assim, ele estava sendo conduzido de uma forma que não era muito interessante. O pessoal, doutor, vem cá, vem ajudar. Que estão conduzindo o caso, mas eu queria que o senhor desse uma olhada. Aí eu cheguei, olhei e falei assim, gente, prepara isso, prepara aquilo, põe tubão, pau. Passei um dreno, né, que a gente drena o pulmão, por causa da falta de ar, era aquilo que estava acontecendo. E depois de dias, ver aquele paciente sair da UTI e sair bem, aquilo tudo foi uma sensação, né, uma sensação tão boa, é fora do comum. É que a maioria sai, vai embora e nunca nem volta nem para agradecer, nem para falar como foi, né? Até hoje eu só tive, acho que uma paciente só que foi uma paciente que todo ano voltava para falar, para agradecer. Mas a maioria não sabe, às vezes nem sabe que teve tanta gravidade que ficou por isso aqui. Eu brinco, eu falo que às vezes a gente quando chegar lá no céu, a morte vai olhar pra gente assim e falar assim, você me deu trabalho, hein, cara? Você não deixou muita gente, eu levar muita gente. Porque, eu queria ter levado fulano de tal e você não deixou. Porque a UTI é isso, gente. A UTI é isso, é uma sensação muito boa. Eu tive Meu pai, ele é um paciente cardíaco, né? Um mau paciente cardíaco, né? Como o pai da Ana, né? Ele se coloca em algumas situações, a gente vive brigando com ele. E na época, há 5 anos, deixa eu ver, não, uns 7 anos atrás, ele precisou fazer uma cirurgia do coração. Ele fez 3 safenas e uma mamária, né? Então, foi uma cirurgia extensa, demorada. E a hora que eu entrei a primeira vez numa UTI cardíaca, né, a UCO, né, que aqui a gente chama, né, que é da unidade coronariana na Santa Casa, e aí eu tive a dimensão do que é, né, porque embora a gente ouve falar, a gente vê na televisão, a gente não tem a noção de quanto é, e como é, né, na verdade. Então aí você tem essa noção do que é uma UTI, né, o que é o trabalho do médico ali, porque assim, eu entrava, esse médico estava sentado, acompanhando do lado dos leitos, daqui a pouco ele estava de leito em leito novamente,
tinha as enfermeiras, mas assim, o tempo todo o médico ali, né? Meu pai tinha acabado de sair da cirurgia. E aí depois ele ficou, acho que ele ficou uma semana na UTI, na unidade coronariana, até ele poder ir para o quarto. Então a gente acaba descobrindo mais ou menos como é que é um pouquinho a rotina lá dentro. E ela é exaustiva, né, doutor Luciano? Existe um estudo mostrando que você pode tomar não sei quantas decisões por minuto, se são 3 ou 5, que isso esgota o cérebro. E que numa UTI você toma mais de 15 decisões em menos de um minuto, que é uma quantidade brutal de decisões que você tem que tomar e tem que ser preciso nas decisões, né? E realmente, numa UTI ela chega a ser exaustiva. Tem dias que são muito tranquilos. Tem plantão que você literalmente fica muito mais à vontade. Mas quando é puxado, é muito puxado. É 880 na UTI. Nunca é morno. Ou é Não frio. tem como ser. É vida e morte. Luciano, eu tenho muito mais coisas para te perguntar, mas eu preciso te dizer o seguinte: médico, médico cardíaco, treinador, agora com 2 pós ao mesmo tempo, por mais que já tenha outras que vieram antes dessa. O que mais que você faz? PNL, poxa vida. Eu tenho empresas, tenho uma empresa de marketing digital, tenho um curso que eu lancei ontem, inclusive, um treinamento que eu trouxe, um programa de emagrecimento. Eu juntei os 3 maiores programas do mundo em um só. Montei um grupinho, fiz um teste, putz, foi um mega sucesso, e agora eu montei ele um pouco maior para fazer um novo teste. Que mais? Não, eu tenho coisa, nossa, eu faço, ao mesmo tempo eu gosto de fazer. É o que eu falei, eu gosto de estudar, entendeu? Então é muito comum eu fazer 2, 3 cursos ao mesmo tempo. Então é muito comum eu fazer várias coisas. Pai, casado, família, almoço de domingo funciona, no dia que não tem plantão. Eu prefiro trabalhar de domingo, meu almoço é de sábado. Ah lá. É tudo diferente nesse moço, gente. É tudo diferente. Luciano, impagável. Obrigada. Deus abençoe você, sua família e até a sua sombra. A todos nós, né? Doutor Luciano, eu queria gratidão por você colocar o seu dom à disponibilidade de tantas pessoas, de dedicar tanto tempo, porque eu acho que tempo é uma coisa fundamental na vida da gente, né? Tempo a gente não consegue recuperar. E aí a gente escuta que você estuda tanto tempo, trabalha tanto tempo, deixa de fazer, de aproveitar tanto tempo em função do outro, né? E tempo é uma coisa que a gente aprendeu a dar um valor diferente nesses últimos 2 anos. Quem passou por uma doença ou teve alguma coisa assim, né, em relação à dificuldade do tempo, de falar, não, olha, eu estou perdendo tempo, ele acaba tendo essa dimensão um pouco diferente do que a gente percebe, né? Quando a gente se vê ou numa situação de doença, ou uma coisa assim, aí a gente começa a perceber o quanto doente, quanto tempo faz, né? Quanto o tempo faz de diferença. Então, ver que você se doa tanto tempo para os outros é lindo, viu? Gratidão por isso. Nada. Na verdade, assim, a gente acaba nem... É uma coisa que eu falei, muitas vezes coisas são irracionais. Tiveram perguntas que vocês fizeram aqui para mim que eu falei assim, nossa, não sei por que eu faço isso. Por exemplo, essa pergunta de por que você trabalha em terapia intensiva e prevenção? Eu nunca parei para pensar por que eu trabalhava. Hoje que eu concluí que eu trabalho nas 2 pontas, né? A gente acaba fazendo mesmo porque gosta. E quando você faz algo porque você gosta, você não fica esperando essa questão do reconhecimento, você não fica esperando algumas coisas, embora seja muito bom. Então eu agradeço o fato de você agradecer mesmo. A gente só percebe quando faz diferença mesmo.
Quando a pessoa agradece, isso traz muito à tona, mas a maior sensação, a coisa mais gostosa que tem é quando você volta para casa e fala assim, putz, hoje eu consegui fazer o meu melhor, sabe? Eu acho que essa sensação é impagável e acho que isso não é só na medicina, é em qualquer profissão, em qualquer coisa que você faça na vida, você voltar para casa com aquela sensação de que você fez o melhor. Se você conseguiu educar alguém, tirar alguém do caminho das drogas, se você conseguiu, numa conversa com um amigo, dar um bom conselho, se você conseguiu entregar todas as cartas no endereço correto, num tempo que às vezes aquela mensagem que a pessoa precisava receber estava ali. Eu acho que toda profissão ela é válida e muito boa. Eu que agradeço a oportunidade do convite e volto quantas vezes vocês quiserem. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!